consciência enfim, é viver aquilo que faz sentido para a gente, na realidade. Para mim é uma honra muito grande poder recebê-la aqui hoje, até porque a sua vasta experiência nessa área também vai gerar bastante significados e aprendizados para todo mundo que está assistindo a gente diariamente. Essa é a 31ª live que a gente... São 31 lives que a gente está fazendo consecutivas, né? A gente, na realidade, vai fazer lá, sei lá, 45, 50 lives até encher o saco de fazer live, né? Eu estava em casa sem fazer nada, eu falei, não, vou convidar várias pessoas que tenham um nível de conhecimento para que passe para a gente e troque informações, no sentido de fazer a gente refletir sobre, estabelecer um movimento de fazer com que a gente possa melhorar as nossas emoções e estabelecer novos significados. Isso é muito importante, né? E é um tema maravilhoso. Só para avisar vocês que essa live de hoje vai estar disponível a partir de amanhã lá no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves. E todas as lives anteriores estão disponíveis lá para você assistir a hora que você quiser, encaminha para quem você quiser. E se você conhece alguém indignado na vida, olha só, indignado na vida, eu conheço meia dúzia vezes 70. São muitos indignados que a gente conhece. Eu mesmo, de vez em quando, fico indignado. Eu acho que você fica indignado, porque isso faz parte da natureza humana, né? Essa questão da indignação, é importante que a gente reconheça isso como uma parte nossa, uma parte aprendida nossa, e que de vez em quando a gente utiliza isso como um recurso para um ganho qualquer, né? É importante que a gente deixe claro esse movimento, que é apenas uma percepção daquilo que a gente desenvolve nas nossas diversas formas de se relacionar, né? E essa frase foi impressionante, né? O indignado é alguém que, sob o pretexto de ajudar os outros, entra na vítima e, como vítima, se sente no direito de exigir reparação em nome de algo ou alguém. E nesse movimento ele se torna mais um agressor, deixando as verdadeiras vítimas sem força e sozinhas, né? Essa frase chamou muita atenção de muita gente mandou mensagem para mim, mas como é isso? Eu falei, não, calma, que a Bianca vai explicar para a gente como é que funciona esse negócio, tá? É uma dinâmica assim que a gente percebe sempre no meio dos diversos conflitos estabelecidos, tanto qualquer situação que a gente, né, não só na área do direito, mas em qualquer área que a gente percebe esse movimento da indignação. E a gente começa a compreender que essa história de vítima e algoz e vítima é a mesma farinha do mesmo saco, né? Tá todo mundo, ora é algoz, ora é vítima, e está todo mundo trocando de papel a todo instante. Isso também é um fato, né? Mas assim, gratidão profunda pela tua presença aqui hoje, tá? Espero um dia poder dividir o palco com você em um trabalho, em um workshop, sei lá, para a gente levar algo de bom para as pessoas, né? E levar um pouco daquilo que a gente faz e que ama. Então, a palavra é sua, fica à vontade, tá? Essa é a Bianca Pisato, é advogada sistêmica, parapsicóloga, terapeuta regressionista, consteladora familiar, organizacional, tem um currículo imenso, vocês podem ler depois o currículo da Bianca, para você ver o quanto esse ser humano de luz é preparada para fazer aquilo que faz, né? Vem de um sistema, né, de papai e mamãe que já está lá, né, honrando esse movimento e fazendo o que faz com muito amor. Que legal. Bem-vinda, a fala é sua agora, tá? Vamos que vamos. Muito obrigada pelas palavras, Luciano. Nem sei se mereço tanto, né? Mas acolho com muita gratidão e tomo. Essa é também uma das minhas dinâmicas, a dificuldade de tomar, né? Uhum. E a gente sente que muitas pessoas que estão na ajuda, né, muitos profissionais que estão na ajuda, eles têm mais dificuldade de tomar, né? Eles estão no movimento de dar. E existe uma dinâmica muito interessante, porque quando a gente toma, nós assumimos uma responsabilidade. Uhum. Então é muito mais difícil tomar, né? Uhum. E isso também eu percebi no meu trabalho. E na minha vida também, que quando eu tomo algo com gratidão, sim, eu entro nesse intercâmbio de ter a responsabilidade de retribuir. Uhum. E aí, para muitas pessoas, inclusive para mim, durante muito tempo na minha vida, era mais fácil dar. Porque assim eu me livrava do peso da responsabilidade de ter que fazer algo a mais. E nesse ponto... ao clube.
Mas sabe que eu também descobri, e foi muito interessante que você vê, né? A gente tem que estudar mesmo. Foi na minha formação em Enneagrama da Personalidade que eu consegui definir o meu perfil e entender que essa dificuldade de dizer não, essa necessidade de dar, também tem muito a ver com o meu perfil, com a minha personalidade que foi construída a partir dos meus referenciais e das minhas experiências. Então é muito interessante também a gente olhar para a nossa personalidade. E quando a gente fala em indignação, isso também fala da minha personalidade. Porque o advogado em si, o profissional do direito, e às vezes até eu falo psicólogo, terapeuta, ele acaba entrando na indignação porque ele ouve um discurso, ele ouve um relato do seu cliente e muitas vezes esse relato, esse discurso bate na sua própria vida. Ele reconhece essa sensação, essa dor, esse sofrimento, e ele se torna, então, o advogado do cliente, né? Por isso que quando eu li esse texto de Hellinger, que ele fala sobre a indignação, uma frase, eu até anotei aqui, a frase que me impactou profundamente foi: ele assume a tarefa de advogado das vítimas, como se elas tivessem dado a ele o direito de representá-las. E fazendo assim, deixa as verdadeiras vítimas sem direitos. E por que isso me impactou? Porque quando eu olho para uma procuração de um advogado, né, o que a gente recebe do nosso cliente são poderes, e são poderes jus postulandi. Ou seja, nós temos um direito, o cliente nos outorga poderes para o processo e não para o conflito. O conflito continua sendo dele. Só que nós, advogados, a gente sente, e eu sentia durante muito tempo, que ele estava outorgando poderes para eu assumir o conflito dele. E aí, obviamente, que como vítima que me torno a partir da procuração, eu vou atrás de punição de quem está me fazendo mal. Mas no fundo, também como Hellinger diz nessa parte, né, que ele assume o direito de exigir uma reparação do agressor, embora nenhuma injustiça tenha sido feita pessoalmente a ele. Então, veja só, é exatamente isso. O advogado, ele é um indignado por natureza, né? E a gente vê também professores indignados com relatos de alunos sobre o seu sistema familiar. E aí esses professores entram na vítima, entram como se fossem os representantes desses alunos dentro do sistema familiar e querem interferir, né, naquele sistema, determinando como que um pai ou uma mãe devem educar os filhos. Um terapeuta também, quando ouve um cliente, muitas vezes fica com raiva da parte envolvida no conflito do cliente e acha que porque é terapeuta do cliente, ele pode, então, fazer algo contra aquela pessoa. E quando a gente faz isso, se a gente perceber, nós nos tornamos também agressores. Porque a vítima, o nosso cliente, ele perde a força, porque ele transferiu toda a responsabilidade para nós, e nós vamos para a guerra, tentando destruir a outra parte. Então, a outra parte se torna a vítima do nosso trabalho. E isso para mim foi tão libertador, Luciano, tão libertador, de muitas vezes olhar uma sentença judicial improcedente ou uma sentença que não atenda à necessidade do meu cliente e não entrar na indignação. E dizer assim, sim, eu concordo com o seu destino e eu só tenho aqui poderes jus postulantes e eu fiz o meu trabalho. Eu fui contratada para fazer uma contestação, eu fui contratada para fazer um recurso, eu fui contratada para fazer uma audiência e executei com excelência o meu trabalho. Então, por que eu estou indignada? O juiz não fez nada contra mim. Ele deu uma decisão que prejudica o meu cliente, mas o destino é do meu cliente. E ele tem força para acolher esse destino ou para, quem sabe, discutir um pouco mais, confrontar um pouco mais. Então, num primeiro momento, para mim, essa visão sistêmica da indignação foi uma carta de alforria. Foi libertadora, porque como vítima, né,
e como alguém que tomava o conflito do cliente, se sentindo no direito de exigir uma reparação, imagine você quantas batalhas eu tinha, quantos algoz eu tinha, e como que eu posso dormir com tantos inimigos ao meu redor? Como que meu corpo pode suportar tantos ataques? Obviamente que eu tinha enxaqueca, fibromialgia, gastrite, porque eu vivia em guerra, né? Eu vivia querendo destruir muitas pessoas. Até que chegou um momento eu falo, não, eu não estou brigando com ninguém, eu estou apenas executando o meu trabalho. E eu devolvo para os meus clientes o conflito e uso todo o conhecimento, toda a habilidade, tudo que eu tenho para acompanhar o cliente, fortalecer ele e mostrar para ele que ele tem, sim, recursos e ele pode resolver isso. Né? E esse trabalho é maravilhoso. Completamente diferente do meu trabalho da advogada Bianca indignada. Né? É interessante você estar trazendo, porque um dos grandes movimentos maiores das constelações, do pensamento sistêmico, de uma forma geral, incluindo aplicado à área do direito, é que ele te coloca na consciência do seu lugar. Ou seja, você vai criar o que a gente chama de atitude, posicionamento sistêmico, e isso vai te conduzir ao seu lugar. Ou seja, você é filha dos teus pais e que tem uma história e que você sabe que a sua história pode, de alguma forma, estar emaranhada à história do teu cliente, mas você, quando se posiciona, reconhecendo o seu lugar diante do seu sistema e olha para o sistema do seu cliente, agradecendo, reconhecendo e respeitando, isso começa a trilhar, e isso é a consciência maior que eu acredito dentro do pensamento sistêmico aplicado ao direito, por exemplo, que é o aspecto da atitude e posicionamento, né, do operador de direito em relação à prática de como um todo, né? E olhar essencialmente embasado e ancorado pelo seu próprio sistema e, ao mesmo tempo, olhar para o sistema do seu cliente e estabelecer esse movimento de reconhecimento daquela história, assim como foi, isso é libertador. Isso tira a gente de qualquer sentimento como indignação ou culpa ou a sensação de fazer justiça com as próprias mãos, porque o que a gente mais percebe são operadores do direito que têm essa tendência, né, de não conseguir estabelecer um movimento de integrar a própria história, o próprio sistema, e vai lutar por uma causa alheia, ou seja, alheia no caso de terceiros, né, em detrimento de compreender a própria história, né? E isso é muito lindo, porque a forma como você descobriu isso e como você era antes e como você é agora faz toda a diferença a nível de qualidade de vida, por exemplo, né? E a nível de leveza, de fluxo, de algo que não tem palavras, sabe? E aí... E não é só em relação ao cliente, né, Luciano? Você imagina assim, não é só em relação ao cliente, você imagina assim, muitas e muitas vezes eu construí novos conflitos, novos confrontos processuais e de vida por conta de decisões ou manifestações dentro dos processos que vinham de outras pessoas. Então, você imagina, você tem num conflito aí, num processo, duas partes, autor e réu. Mas, às vezes, o advogado que não está no seu lugar e que entra nessa postura de indignação, quando recebe, por exemplo, uma decisão judicial que é desfavorável ao seu cliente, eu vou dizer por experiência própria, eu já passei noites sentada na frente do meu computador, numa sensação e num movimento de vingança, e de querer destruir a tese do juiz. Nada mais envolvendo as partes. Era aquela sensação assim, mas que idiota, como é que não... Como assim coloca um parágrafo desse numa sentença? Isso é um absurdo, isso vai contra as normas, e aí você se pega realmente como agressor. Mas já não é nem com as partes do processo, já é com o juiz, com o promotor. E o que falar de nós, advogados? Quantas vezes nos tornamos inimigos de nossos próprios colegas de profissão? Levando para o lado pessoal, né? E por pura indignação.
Quer dizer, às vezes o outro advogado faz algo, sim, faz algo que talvez lhe desagrade. Mas é como eu digo assim, o que o outro faz é dele, o que eu sinto é meu. Mas eu entro na vítima e quero destruir o outro advogado porque eu sinto que eu estou do lado do bem e ele está do lado do mal. E veja só, ele apenas é um ser humano livre, com direito de se posicionar como profissional do jeito que ele quiser, de acordo com os referenciais dele. E como você falou, de acordo com o próprio sistema familiar dele. Muitas vezes eu percebo, porque eu também era assim, em audiências onde o advogado é mais parte do processo do que o próprio cliente dele. Porque ele está emaranhado. O conflito do cliente é o mesmo conflito, às vezes, do advogado ou de alguém da família dele. E como ele não separa, você percebe que ele está realmente agindo na indignação e ele está se sentindo outorgado pelo cliente no direito de lutar pelo direito do cliente, não apenas agir como advogado. E aí, é obviamente que ele vai partir para o ataque. Mas hoje eu consigo olhar, às vezes, para esse profissional e dizer assim, sinto muito que você está emaranhado nisso, mas eu vejo a sua dor, reconheço a sua dor e dou um bom lugar para ela. Mas eu me libero da necessidade de atender a sua satisfação e olho apenas para a minha. E faço o meu trabalho, né? Quantas vezes em audiência eu ficava indignada com postura de juiz, postura de promotor, postura de delegado. Nós, advogados, a gente sempre fala, existe muito abuso de poder, existe muito excesso de autoridade, né? Tá bom, tá tudo certo, né? Não é comigo, é com a pessoa, ela é assim. E aí, também tem um texto de Hellinger, quando ele fala sobre indignação, que ele diz assim, que quando a gente deixa de ser indignado, a gente respeita o real, a gente ama o real e a gente se alegra com o real. Então, independentemente do que você faça, eu amo a realidade, eu amo quem você é, do jeito que você é. E tá tudo bem, porque se eu lhe dou essa liberdade de você ser quem você é, eu me torno livre para ser quem eu sou. Agora, quando eu exijo que você seja aquilo que eu penso que é o certo, eu me torno prisioneira de mim mesma. Essas algemas eu não ponho no outro, eu ponho em mim. Porque se o outro não pode ser livre, eu também não posso. Porque quem disse que eu estou certa, né? Que é o que Hellinger fala. O indignado, ele acha que ele está do lado do bem e o resto está do lado do mal. E no fundo, o que é isto, né? O que é a indignação? Essa é uma pergunta que até hoje eu me faço, porque você mesmo falou. Às vezes a gente é indignado. Sim. Às vezes a gente fica indignado. Sim. E como é difícil a gente liberar essa indignação. E olhar para onde ela olha. Para onde olha essa minha indignação? Porque às vezes você tem a indignação aqui, né? E quando você tira a indignação, o que aparece? O que realmente está por trás dessa sua indignação, dessa sua sensação de injustiça? Então, para mim, ficou muito claro quando eu busquei nessa jornada entender a minha indignação e chegar, obviamente, nas grandes injustiças cometidas contra a minha família. Não é à toa que meu pai é advogado, meus tios são advogados, meus primos são advogados, minha irmã é advogada. É um bando de indignado buscando fazer justiça, inclusive por quem já nem está mais aqui, né? Você sabe que, na minha experiência, o indignado, ele se torna uma vítima, né? Mas é a vítima da criança, ou seja, a criança vitimizada. O indignado, ele olha para algo que ele não recebeu, algo que faltou. E geralmente está conectado ao princípio daquilo que foi a ausência efetiva, muito mais da função pai do que da função mãe.
Olha que interessante isso. A indignação é um campo da experiência que a vogal I, ela tem uma correlação muito forte com o aspecto função pai, aspecto solar, aspecto dia. E o in é para dentro, né? Tudo é introvertido, né? É indignado, para dentro, é o digno, né? Para dentro como processo. Então, é o abuso dessa função pai na relação com essa função mãe. Isso, eu conheço muitos casos de pessoas que são indignadas, digamos assim, com a vida, porque tem uma correlação muito forte com essa indignação da criança, ou seja, da desconexão com a criança interior, que não consegue olhar para aquilo que recebeu especificamente da função pai e trazer um conceito diferente, ou seja, uma imagem diferente. E isso vai refletir em conflito dentro do campo sistêmico, né? É impressionante como esse sentimento ele traz um movimento de nos colocar e nos direcionar especificamente para a criança que simplesmente está fragmentada na grande história e que não consegue estabelecer um movimento de encontrar o seu lugar. Porque você possivelmente, muitas vezes, após passar por grandes movimentos de indignação, eu me lembro de mestres que eu tive que eu olhava assim, eu estou indignado com o que você falou, eu estou indignado com o que você fez. Né? Eu nunca me esqueço eu tinha 15 anos de idade e eu estava no centro espírita na época e a senhora que cuidava de lá todos os meses entregava a cesta básica. E ela falou para mim, eu entregando as cestas básicas, eu vi 3 senhoras brigando porque uma delas recebeu uma marca de café que não era diferente da outra, que a marca de café que uma recebeu era inferior à marca de café da outra. E aquilo me deixou indignado. Indignado. E eu saí correndo do que eu estava fazendo. Eu falei, dona Bernadette, a senhora não sabe o que está acontecendo. Tem 3 senhoras lá embaixo brigando porque uma recebeu marca de café, blá, 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 blá. Ela olhou para mim sem ter nenhum tipo de conhecimento, na sabedoria dela, pequenininha assim, falou assim, você sabe que nós estamos tirando a dignidade delas? Ao darmos cestas básicas para ela? Uhum. A ideia de que ela não tem nem a capacidade de ter forças para comprar comida. Cara, eu não entendi aquilo, continuei indignado. Eu só fui entender muito tempo depois que eu comecei a estudar o pensamento sistêmico, né? Fui compreender o que ela me falou um dia. E quando eu li esse texto do Bert pela primeira vez, eu falei, puta que pariu. Desculpa a pressão. Foi louco. Me veio a primeira imagem de Dona Bernadette. Você já pensou que nós estamos tirando a dignidade delas? É louco esse movimento, né? E o quanto isso é forte dentro de cada um de nós, nós não estamos imunes a isso, porque de vez em quando entramos nessa emoção. Não, e aí entra bastante as ordens da ajuda, né? Uhum. De você, como indignado, também tirar a força da verdadeira vítima, e aí sim essa vítima vai passar sendo vítima o resto da vida, né? Ela não vai conseguir resolver os próximos conflitos, e ela acaba se tornando dependente de você, né? E eu lembro assim, você falando desse exemplo, do meu primeiro professor de constelação. Não sei se você conhece o Peter Spelter. Conheço o Peter Spelter. Um alemãozinho, né? É duro. Um alemãozinho que eu digo assim, que teve o coração abrandado pelo amor dos brasileiros, né? Que hoje ele já é muito diferente do que ele era há muitos anos atrás. E eu sou muito grata porque ele me trouxe a indignação mais plena de dentro de mim. Porque logo no começo da formação, você imagine, Luciano, que eu coloquei para ele uma questão minha, da minha dificuldade de decidir se eu queria continuar como advogada ou se eu seguiria o caminho de terapeuta. Uhum. E ele perguntou por quê. E eu disse assim para ele, porque no fundo eu acho que eu sempre fui terapeuta dos meus clientes. Eu trabalho com direito de família e como eu participo de retiros de igreja, da igreja católica, sou uma cristã fervorosa. Imagina eu falando tudo isso para o Peter. De cada 10, olha a frase que eu disse para ele, de cada 10 casais que me procuram para se divorciar, 8 eu salvo. Ele olhou para mim
parou e foi chegando perto de mim e falando assim para os alunos: vocês veem as asas dessa anja? Olhem o tamanho das asas dessa pessoa. Ela veio ao mundo para salvar as famílias. Que nobre missão. E eu fui me inflando, né? Meu ego foi inflando. E ele olhando para mim. Ele falou: é um anjo. É um anjo que nasceu para fazer o bem, para ajudar as famílias. E aí eu, com aquele ego todo inflado, ele parou, olhou para os alunos, meus colegas de formação, e disse: mas sabe, ela carrega o diabo na mochila. Nossa! Do jeito Não é tão Peter isso? É do jeito dele. Todo mundo na sala olhou para mim assim com aquela cara: sua falsa, cara de boa samaritana, isso aí é o diabo em pessoa. E terminou a aula, eu fui pro meu quarto do hotel e entrei numa indignação. Eu não volto mais. Quem esse alemão tá pensando que é? Ele não conhece o trabalho que eu faço. Se ele pudesse ouvir todos os clientes que eu salvei, os casamentos, mandando pro retiro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que assim, eu estava pronta para desistir, ainda bem que não desisti dessa formação, porque hoje eu vejo que realmente, né, quem eu estava querendo salvar? Quem eu estava querendo salvar? Essa que é a grande questão. Quando eu salvava esses casais, quem eu estava salvando? Por que eu entrava nessa indignação de ver um casal decidido a se divorciar? E a maioria naquela época, Luciano, dos casais que me procuravam, eram mais velhos do que eu. Eram pessoas com histórias de vida muito mais longas do que a minha. E olha a minha prepotência de querer dizer o que essas pessoas deviam fazer da própria vida. Então eu saía do meu lugar de advogada e tentava salvar esses casais, quando no fundo, eles não queriam ser salvos. Eles queriam justamente tomar uma atitude, fazer um movimento importante talvez para eles. Tanto que hoje eu olho para muitos casais na minha cidade, que eu fiz esse movimento de salvar, e tomo responsabilidade sobre o que eu fiz. Tem consequências, né? Porque muitos casais permaneceram nesses relacionamentos, às vezes, tóxicos, e os filhos cresceram nesse ambiente inóspito. E hoje esses filhos têm problemas. E eu tomo... A minha indignação também provoca efeito na vida das pessoas, porque é como o Hellinger fala, eu deixo as vítimas sem força. Então é muito complicado, inclusive na família também, né? Quantas vezes a gente se torna indignado com situações que acontecem dentro da nossa família, toma as dores, né? Ao invés de deixar as pessoas que realmente tiveram esse conflito resolverem por si só, encontrarem um diálogo. Aí a gente vai lá como advogados de alguém da família e quer fazer algo como se isso tivesse acontecido com a gente. E qual é o efeito disso? Então, parece uma palavrinha simples, né? Indignação. E aí você traz toda essa profundidade do in, que para mim foi uma aula isso, eu não sabia. Eu agradeço. E a gente percebe como é fundo isso. Essa nossa indignação. Como é complicado. Desculpe, tem um conceito que as pessoas falam de crianças índigos, não sei se você já ouviu falar. Já, são crianças denominadas por esse conceito de índigos, né? E eu digo que as crianças índigos, ou muitos adultos índigos, são adultos indignados, porque o índigo tem uma característica, né, de personalidade, de força, de consciência, mas que com o tempo eles se tornaram indignados. Então, como eu faço muita leitura corporal e fisionômica, eu identifico bastante adultos índigos de uma forma mais específica e o quanto eles carregam esse movimento da indignação, né? Me lembrei agora eu estava tomando café da manhã no hotel, e aí estava na mesa com mais dois amigos e passa a Mimansa. Você deve conhecer a Mimansa, né?
a minha mansa por trás e ela escorregou bem assim, meio metro de mim e caiu no chão. Bum! De bunda no chão assim, né? Eu estava perto dela, corri, eu, o garçom, corremos para poder salvá-la. Socorrer. Uhum. Ela olhou para minha cara, olhou para a cara do garçom e falou do jeito alemão, não pedi ajuda a ninguém. Assim mesmo. Você acha que eu não sou capaz de levantar do meu próprio tombo? Eu falei assim, cara, que prepotência dessa alemã. Como pode isso? Né? Fiquei puto da vida, indignado. Aí fui para a aula, ela estava dando aula de ordens de ajuda. E, de repente, ela chega com a seguinte frase, tapa de pelica. Toda intenção positiva de ajuda atrapalha a sua vida e atrapalha a vida do outro. Aquilo caiu como uma pedra na cabeça, assim, ó, quebrando várias indignações, digamos assim, né? Daquilo que a gente estabelece como conceito de indignação, né? Daquilo que trago para dentro aquilo que não é digno, né? Que o in é uma inverdade, é um sentido da inverdade, do introspectivo, do para dentro, e trago aquilo para a criança. Então, a minha criança, a sua criança, a nossa criança, você que está assistindo a gente aqui agora, se você tem alguma experiência de indignação, ou se você se sente indignado com alguma coisa na vida, escreve para a gente aí. E daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas, para que você possa falar em que momento da vida você se sentiu indignado. É importante que a gente possa trocar essa experiência. Uma live é uma rede de conexões que tem uma força muito grande de mudança, de troca, de ressignificar processos. A gente juntos pode fazer esse movimento de uma forma muito mais intensa do que sozinho, né? Então, assim, são muitas experiências que nos conectam nesse lugar da indignação, né? E acreditem, estar indignado é estar indignado com você mesmo. Está indignado com a sua própria história, com aquilo que faltou. Como a Bianca falou, são projeções que a gente vai estabelecendo no movimento de conexão dentro das nossas relações, mas aqui está a indignação. Mas o mais importante que o pensamento sistêmico promove é que você possa olhar, de fato, aquele sentimento que gerou aquele comportamento, que gerou aquela ação, aquela atitude, que muitas vezes isso explode na gente, sem a gente ter, muitas vezes, consciência, né? E é importante que a gente ouça essa palestra incrível da Bianca, com palavras e exemplos muito simples, para que a gente possa aprender e refletir que a indignação pode ser um aspecto que te conduz para a dignidade. É a dignidade, exatamente. Eu ia falar isso agora. Da indignação, por favor. Então, exatamente quando a gente fala, nós nos tornamos indignados por alguém, né? Tomamos essa dor dessa pessoa e vamos com essa nossa indignação querer ajudar, no fundo a gente está tirando a dignidade da pessoa, né? E eu digo assim, eu gosto de dar exemplos das experiências verdadeiras, né? Eu mesma, num dos processos, Luciano, eu entrei numa indignação muito grande com uma decisão judicial que envolvia um caso de adoção, que eu, inclusive, desenvolvi um processo alérgico no meu corpo por conta de um trauma, porque eu fiquei tão indignada que eu fui confrontar o magistrado. Eu fui confrontar, né? Como eu falei antes, eu acabei de um processo que era de um cliente, tomando uma decisão judicial do conflito que era dele, peguei para mim e fui confrontar o juiz. Ou seja, eu fui como agressor, querendo atacar o juiz pelaquela decisão, né? E ele foi extremamente autoritário comigo e gerou uma situação de estresse ali, um trauma, e a partir dela uma alergia. Mas a alergia me conduziu ao meu sistema familiar. Por que eu fiquei tão indignado? Porque a juíza, naquele momento, determinou a busca e apreensão de uma criança que tinha sido adotada, numa adoção um tanto quanto irregular, dentro dos moldes da lei, né? E essa determinação de acolhimento numa casa-abrigo, tirando essa criança dos pais adotivos, provocou uma dor imensa em mim. A dor dos meus clientes caiu em mim como uma luva. Por quê? Porque a partir da alergia e do meu processo de tratamento, de constelação, o que eu descobri? Que a minha nona, por parte de pai,
vinha de uma criança adotada. Uau, E que o sobrenome da minha avó paterna é um sobrenome que não existe, vamos falar assim, geneticamente. Uhum. É um sobrenome que foi criado a partir de uma adoção. Então, quando essa criança foi tirada desse casal, quem é que entrou num instinto de sobrevivência? Eu, do tipo, mas se essa criança não puder ficar com esse casal, eu não vou nascer? Uhum. Eu não vou nascer nessa família, eu não vou pertencer a essa família, porque eu também venho de uma criança adotada. Então você veja para onde foi o gatilho da minha mente, através da indignação. Então também muitas vezes eu gosto de olhar para a indignação, compreender que sim, aqui está a justa razão e aqui está a indignação. Eu separo as duas coisas. Então é isso. Mas também tem a minha indignação. E eu agradeço a minha indignação por ter me levado a isso. Sim. Né? Sim. E aí, a partir disso, eu vou expandindo minha consciência e vou assumindo uma postura, como você falou. Hoje, quando eu entro na indignação, ao invés de eu atacar ou fazer algo como indignada, eu me pergunto, para onde a minha indignação olha? O que perdeu a dignidade ali? No meu próprio que está em perigo. Exatamente. Começa né? com a gente. Começa com a gente. Sempre, né? O nosso neurônio espelho, ele é infalível. Né? É uma projeção muito interessante. E a gente sabe que a gente tem o cliente que precisa e eles, o terapeuta que merecem, né? Verdade. Você sabe que a tristeza, ela é gerada essencialmente pela disfunção do pulmão. É um dos órgãos mais superficiais da gente. O pulmão processa a tristeza. E a tristeza está relacionada à nossa segunda geração. E segunda, terceira geração para trás. Né? É um pulo entre aqueles que te deram a vida e, consequentemente, os que estão... os seus avós, por exemplo. Né? Está conectado a isso. Né? E as doenças de pele, as alergias, de uma forma geral, são provocadas essencialmente pelo pulmão, pela inflamação do pulmão, por uma disfunção energética do pulmão. E o pulmão é um órgão que está conectado à segunda geração. Pulmão direito, os homens, pulmão esquerdo, as mulheres. Né? O que adoece o pulmão esquerdo é a influência da dinâmica do masculino sobre o feminino. O que adoece o pulmão direito é a influência do feminino sobre o masculino. Né? E essa variação ela é muito relacionada porque, a depender de onde você desenvolve, por exemplo, a doença de pele, também é complementada por outras emoções, né? Ou seja, a tristeza como a matriz, mas complementada por outros níveis de emoção que vai gerar uma disfunção energética no corpo, que vai gerar um sintoma ou uma doença. E isso é uma indignação, porque toda doença é uma indignação. Toda doença a gente está conectado de uma forma profunda àqueles que foram excluídos do sistema e que, de alguma forma, nós estamos conectados. Uma parte deles está reverberando dentro de cada um de nós. Né? E a gente fica indignado. A gente fica indignado porque a gente está fora do lugar, tendo que olhar para Zezinho lá da quinta geração, da quarta geração, né? Em detrimento de que ele pode se olhar, de que os outros, né, podem se olhar, mas existe uma parte nossa que tem a ver com a nossa criança que simplesmente diz, ok, eu não compreendo o que está acontecendo, está pipocando no meu corpo, eu vou dizer sim, e um dia eu vou ter que experimentar isso em outras relações. E aí começa toda uma história, toda uma reprodução de história que a gente vai simplesmente vivendo, e quando se dá por conta, a gente está com a coroa de indignado na cabeça. Não pode. E olha que bacana o que você está falando. Luciano, que presente. Muito obrigada. Você acabou de me dar um presente. Nem sabe como. Porque essa alergia que eu tive foi uma alergia que foi um processo muito difícil para mim. Porque ela foi se tornando muito grave. Eu tive que fazer muitos exames e nada chegava ao ponto, né? Aqueles exames chatíssimos, você passar o dia no laboratório injetando tudo que é coisa em você para ver se era alimentar, aqueles de teste de braço, que eles pingam para ver se dá alergia a flor, pólen, grama.
Eu acho que eu passei pelo menos por uns 6 dermatologistas, né? E aí, como estou sempre estudando, fazendo formação, a gente acaba trazendo as nossas questões pessoais para colocar em prática e a gente aprender junto. E a minha alergia entrou, e assim foi, e foi na terceira constelação. Quer dizer, foram várias cascas de cebola também para eu chegar, mesmo porque era um segredo familiar, né? Eu não sabia. Até quando eu questionei a possibilidade de uma criança adotada na família, minha mãe disse, eu acho que não. De repente, uns dias depois, olha, veja com o seu pai, eu acho que tem uma história assim, mais ou menos. Aí você fala com o pai fala assim, eu não sei disso, vê lá com o teu tio, todo mundo fugindo de olhar, né? E esse meu tio, quando eu fui procurar ele, foi o tio que justamente buscou a cidadania italiana. Então ele foi para a Itália, conheceu toda a história da nossa ancestralidade lá e aonde essa adoção aconteceu, né? Foi em Veneza. E quando ele me perguntou, mas por que tu tá indo atrás disso? Eu falei para ele, tio, é porque eu tô com uma alergia e eu fiz um processo terapêutico sistêmico, meu tio conhece um pouco sobre constelações, porque a filha dele também é consteladora. E aí ele falou para mim assim, mas essa alergia aí toda a família tem. Eu tenho, a nona tinha, todo mundo tem. Eu falei, olha, caramba. E aí eu fiz o resgate desse ancestral, dessa criança adotada. Também olhei para os verdadeiros pais do meu ancestral, né? Os biológicos. Dei um bom lugar para eles, mesmo não sabendo quem eles são, mas eles fazem parte, a minha vida veio deles, né? E a minha alergia foi se abrandando, foi sumindo. E hoje ela está em mim, porque ela já faz parte. Mas ela não se manifesta mais. Eu não tenho como excluir isso, porque já aconteceu. Mas ela não se manifesta. E agora, recentemente, se manifestou. Bem superficialmente. E esses dias eu estava na cama e começou essa coceira, foi dando uma ferida. Eu falei, mas que diacho? Eu falei, o que será que engatilhou de novo? Eu falei, será que eu esqueci de honrar alguma coisa? Daí eu comecei a pensar nos processos que eu peguei, se não tinha alguma adoção na jogada. Eu falei, o que engatilhou? E agora você vem e me fala do pulmão. E a pandemia. O medo de não poder respirar. Sim, eu estou realmente olhando para os pulmões, não só os meus, como de toda a minha família. E aí agora eu entendo qual é o gatilho. Por isso que eu falo muito obrigada. É impressionante, o corpo ele vai estabelecer sempre uma informação diante daquilo que é um segredo, que é um conflito, que é uma história. E o mais interessante disso tudo é que a gente, como você sempre falou, o fato, por exemplo, de integrar os pais biológicos da criança, né? Porque, como você mesmo disse, absolutamente tudo faz parte. Tudo faz parte. Tudo, absolutamente tudo faz parte. Qualquer movimento de exclusão gera no corpo, porque o corpo é a manifestação de algo que o corpo ele foi criado para que apenas a gente possa viver a nossa história, viver as nossas próprias emoções, né? Não viver as emoções de um time inteiro, né? De uma grande história. É verdade, não. É muita emoção, né? E tristeza é um dos princípios que fazem com que a gente mais adoeça. Boa parte das pessoas morrem hoje em dia por uma disfunção pulmonar. Hoje, se você tem, por exemplo, hipertensões que são pulmonares, você tem o Covid, por exemplo, ele ataca inicialmente, ele vem por um princípio do medo, mas ele ataca os alvéolos pulmonares, que tem uma conexão com os rins, que tem a emoção medo, né? Então, assim, esse movimento todo o princípio do tema que a gente está falando hoje. São crianças nossas, né, que ficam indignadas com a história e que tomam inconscientemente a dor da história ou excluem alguma coisa da história e simplesmente ficam indignadas porque não podem ser elas, não podemos ser nós, não podemos viver a nossa vida, as nossas emoções, a nossa história, sabe? Então, essa questão da indignação é algo muito presente no inconsciente coletivo da humanidade, né? Por quê? Porque estamos fora do lugar. E por estarmos fora do lugar, só por esse motivo, já é um processo muito grande de indignação. Aí vamos entrar na vítima e vamos pleitear aspectos diversos na vida,
em detrimento de olhar essencialmente para aquilo que a indignação está conduzindo você, né? Para onde a indignação, para onde a culpa, para onde a raiva te conduz, né? Para onde esses sentimentos te levam na vida. E se você estiver atento aonde, ele vai parar no lugar certinho, assim, ó, bum. E quando parar no lugar certinho, você só vai fazer esse movimento assim, ó. Amém. Reverencia, entrega e simplesmente diz: isso é muito grande para mim, né? Eu devolvo com todo o meu amor por reconhecer que você, seja lá quem foi, pode lidar com essa história. E que eu posso tirar de dentro de mim essa parte que carreguei por você e pegar a minha parte de volta que você estava cuidando e reintegro. E fico muito mais forte, muito mais integral, né? É lindo isso, gente. O Redg, onde quer que ele seja, a todos aqueles que ele aprendeu também, que veio antes dele, e a todos aqueles que vieram antes, depois do Redg, que eu vim depois, sabe? É muito lindo tudo isso, muito, muito lindo. Eu fico muito grato por tudo isso, né? Não, e assim, impressionante como a indignação, ela está em todos os lugares, né? Hoje no Brasil, a gente está vivendo e observando, né, dois grandes grupos de pessoas indignadas, né? Que se autodenominam direita e esquerda. E se você observar, é um bando de indignados, é um bando de criança birrenta, querendo tomar do governo algo que talvez eles sintam que lhes falte, né? O pertencimento, o amor, a atenção, o atendimento das necessidades, o acolhimento que talvez não teve dos próprios pais. Eu tenho observado no meu círculo de amigos os mais indignados. Porque indignados, de certa forma, todos nós ficamos com algumas coisas. Mas eu tenho observado os mais indignados e tentando lembrar um pouco do histórico familiar, dos pais dessas pessoas, e eu falo, eles estão tentando resgatar a própria dignidade, né? Então, e também no trânsito, né? Às vezes eu falo, meu marido se irrita um pouquinho no trânsito porque alguém não deu seta, porque cortou a frente, e ele entra naquela indignação, e buzina, e xinga. E eu falo, o que você quer com isso? Mas o cara tem que aprender a fazer a coisa certa. E qual é a coisa certa? É aquela história, né? Eu sou do bem e você é do mal. Você não sabe dar seta. Ora, aquela pessoa é adulta. Vai acontecer, talvez, num momento da vida dela, que essa falta de atenção dela vai provocar algum acidente, alguma coisa, e ela vai ter que pagar o preço. Mas e quando a gente entra nessa indignação de querer ensinar o outro? Ensinar um adulto como deve ser? Em quem nós nos transformamos e quem nós estamos querendo realmente ensinar? Né? E se a gente observa, isso acontece em todos os momentos que envolvem relacionamentos e vida social. Quantas vezes por dia nós nos tornamos indignados? E o que essa indignação provoca em nós? Até quando Hellinger fala isso para mim na advocacia foi muito forte. Quando ele diz assim, tem uma parte aqui que eu até imprimi, que ele diz que as pessoas indignadas, elas não olham para o peso que isso pode causar na vida delas. Porque sob o manto de fazer justiça, elas se tornam também agressores. E isto vai ter um preço. Né? A gente muitas vezes, né, Luciano, a gente até fala para os nossos pais, né? Eu me meti aonde eu não devia. E o indignado adora se meter aonde não deve, né? Criança mete a colher onde não deve. Impressionante. Então, é um exercício diário, é complicado. Eu ainda, muitas vezes, eu me vejo indignada, né? Mas eu digo que Tamo junto! Mas aí a gente percebe que bom que a gente tem essa consciência, né? Que a gente pode segurar, porque hoje eu falo assim, eu sinto a indignação, ela faz parte, mas eu já não me torno reativa a partir dela.
O pensamento sistêmico te traz esse princípio de consciência, né? À medida que você vai encontrando o seu lugar, você vai se tornando menos reativo, você vai se tornando menos indignado. É um fato isso. Hoje na área do direito, o direito sistêmico, a aplicação das constelações é algo muito novo ainda. Então, as pessoas estão aprendendo, estão construindo esse lugar, estão estabelecendo os conceitos de uma forma muito ainda... Você vê que são, sei lá, 5, 6, 7, 10 correntes diferentes levantando a bandeira do direito sistêmico, cada um indignado com o outro, porque o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. Direito sistêmico não é isso, direito sistêmico tem que ser isso. Né? Mas é isso, é um processo, para mim, que eu compreendo como um aprendizado, é uma construção do conhecimento, é um movimento que todos nós estamos aprendendo Eu me lembro de uma frase do Bert, recente, que ele falou, alguém perguntou assim, qual é o futuro da constelação? Qual é o futuro da constelação? Ele falou algo parecido com isso, assim, eu não sei te falar, mas possivelmente ela não vai existir mais, né, no futuro, né, como campo de experiência, porque é interessante, isso é um tema de live que um dia a gente vai falar e vai se colocar em prática. Essa é a live de número 31, com o tema Indignação na Visão Sistêmica, com a Bianca Pisato. Estou apaixonado pela sua forma de comunicar, de se expressar, o seu conhecimento. Para você, gratidão. Os indignados. O indignado, bota aqui. Quem não foi indignado eu estou lendo aqui nos comentários que tem muitos que bateram mãozinha com a gente aqui na indignação. Bem-vindo ao clube, gente linda. Somos todos indignados, mas à medida que passa, que a gente vai tomando consciência da nossa história, a gente vai se tornando menos indignado, menos reativo e vai se tornando mais digno, né? Ou seja, a gente vai se tornando mais forte para fazer com as próprias mãos, ou seja, para construir o que é necessário com as próprias mãos, né? Amanhã vai ter uma live também às 19 horas, eu vou fazer essa live sozinho amanhã, com o tema lealdade intrauterina e maternidade sistêmica. Eu vou falar sobre as lealdades, por que a gente se torna tão leal ao sistema parental, né? Isso é um aspecto biológico e começa dentro do útero, essencialmente, com o processo da vinculação da criança na nutrição dela, né? A gente vai abordar esse movimento e falar da maternidade sistêmica, de como seria uma maternidade sistêmica, né? Quais são os recursos, vou dar algumas dicas e exercícios para que você possa fazer com seus filhos, já no processo de primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, assim sucessivamente, até o processo de nascimento. Falar das 4 fases essenciais que a gente passa de 0 a 7 anos. Então, se você tem interesse nesse tema ou conhece alguém que gostaria de saber mais sobre esse tema, amanhã eu vou abordar esse tema. Vai ter uma gravidinha que eu convidei para poder participar junto com a gente. Que legal. Ela está no, acho que é 3º ou 4º mês de gravidez. Ela vai estar, é uma aluna nossa, né? Que vai estar se formando agora e vai estar junto com a gente. E eu quero agradecer a você pela sua presença, disponibilidade, pela sua amorosidade, pelo seu conhecimento, respeito, por ter trazido para a gente esse movimento de live que para mim foi muito boa. Todas as lives são boas, mas tem umas que são que os outros não me ouçam. São lives que trazem um nível de rapport, de troca muito legal. Então, assim, muita gratidão a você, gratidão a todas as pessoas que assistiram a gente, foram mais de 95 pessoas que estavam aqui hoje, assistindo a gente, vão poder levar e multiplicar. Tem muita gente assistindo as nossas lives no canal do YouTube, porque não pode assistir esse Tem horário, mesmo. né? Então, você pode ir lá, que amanhã essa live vai estar lá, se você quiser revê-la, você pode revê-la novamente, e todas as lives anteriores estão lá também, tá? Amanhã às 19 horas a gente se encontra para falar sobre o tema lealdade intrauterina e maternidade sistêmica. Gratidão à presença de cada um de vocês, as pessoas novas que estavam com a gente aqui hoje, as pessoas que vêm acompanhando a gente todos os dias. Gratidão a todos aqueles que vieram antes de mim, ao Helling, a todas as pessoas que eu bebi da fonte, Freud, Jung, Carl Rogers, Milton Erickson, Virginia Satir e tantos outros que a gente aprendeu, né? Tantos mestres tivemos na vida, e esse movimento é único, é maravilhoso, é viver esse estado de presença com amor, com respeito, com dignidade, respeitando a dignidade do outro, do coleguinha do lado, para que a gente não interfira no processo de vida desses sistemas maiores mesmo, né?
Gratidão a todas as pessoas que, de alguma forma, estão contribuindo por esse momento agora do Covid e estão trazendo conteúdos maravilhosos para todo mundo. Nunca vi tanta gente fazer tanta live, isso é muito bom também. Né? É o país da live. Que o país da live. Né? Então, esse movimento é único. Gratidão a todo o pessoal da medicina, da segurança, do transporte, da limpeza, que está contribuindo de uma forma geral. Meus sentimentos às pessoas que perderam as suas vidas, as suas respectivas famílias. O destino proporcionou isso para todos nós nesse momento, para muita gente, mas que isso faz parte do processo e que vamos tocar a vida e seguir. Bianca, você tem 40 segundos para se despedir. Um beijo no seu coração. A gente manda gratidão para vocês. Abraços luminosos no seu coração, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Luciano, pela oportunidade de falar sobre indignação. Eu vou finalizar as minhas falas com uma frase de Hellinger que diz assim: nós estamos liberados do mal quando podemos serenamente deixá-lo ir. Uau. E que nós possamos deixar ir também a nossa indignação. E faço das suas palavras a minha. Eu tenho uma irmã e um cunhado que estão na